Fala galera, tá no ar o Papo de Copa, dia 1, projeto do BAFC em parceria com o Boticário. Tô aqui com Pedro Centsé e a gente vai todo dia de jogo de Copa do Mundo, a gente vai aqui trazer o que aconteceu, o que a gente espera pro dia seguinte, resenhar bem tudo leve, que bem for rapidinho. de mais relevante na Copa do Mundo, os jogos, os artilheiros, os personagens, as histórias curiosas. Ou seja, já que não tem Série A, já que o Bahia vai jogar daqui a pouco pela Copa do Nordeste, aqui no Bahia Futebol Clube, abemos Copa, meu amigo. No nosso Papo de Copa, parceria com o Boticário, a gente vai falar de todos os jogos da Copa, daqui até o dia 15 de julho, e tomara a Deus que seja com o Hexa, que a gente esteja com o Brasil comentando esse jogo do Brasil no dia 15 de julho. Mas até lá, tem muita coisa para acontecer. Começar, Cássio, com esse dia 1, Rússia e Arábia Saudita, abertura da Copa, e já teve recorde quebrado, história sendo refeita, né? Mas quem diria, hein? A Rússia abriu a Copa do Mundo com a Arábia Saudita e antes do jogo começar, né, Pedro? A gente tava assim olhando, rapaz, só Copa do Mundo pra gente sentir tesão de assistir Rússia e Arábia Saudita. No meio-dia de uma quinta-feira, parei tudo o que tava fazendo, atrasei até um pouquinho pra começar o Esporte Mais lá na Rádio Sociedade. E só entrei no estúdio sob protesto quando a TV do estúdio ligou na hora do jogo. Eu estava assistindo a cerimônia de abertura, muita gente criticando a cerimônia, foi bem simples de fato. Também. Outra coisa, a música não é muito a nossa praia de criticar a música, mas Robbie Williams, a gente tá aqui em 98, 2000, quando ele ainda fazia algum sucesso, realmente... E pra completar o serviço, ele ainda me inventou um gesto lá, né? Deu um bereguedê lá, não vai te repetir aqui, eu dei um dedo pras câmeras, pro mundo todo assistindo ele, e o cara... vai ser como mais educado, como uma bestalhada. Antipático, porque não é todo mundo que entende esse tipo de brincadeira, não. Se é que foi uma brincadeira. O fato é que, de fato, uma apresentação de abertura de Copa bem abaixo, aliás, não é o forte, porque o pessoal meio que confunde a abertura de Olimpíada com a abertura de Copa. A abertura da Copa do Mundo no Brasil também foi muito criticada, né? Mas a da Copa do Mundo da Rússia poderia até ser melhor por conta das críticas que foi da cerimônia de abertura no Brasil, mas ainda assim deixou muito a desejar a abertura lá da Copa do Mundo da Rússia. É legal você falar disso porque é o seguinte, já tivemos a comparação nos próprios países, né? A Rússia, por exemplo, a Olimpíada de Moscou foi em 84. Isso. E teve uma abertura incrível, o negócio do urso. Do urso que chorava. Exatamente. Esqueci o nome do urso. Pega o nome do urso, que o nome do urso é icônico. O urso da Olimpíada de Moscou, que ele, no início das Olimpíadas, ele tá alegre, sorrindo, recebendo todo mundo. E na cerimônia de encerramento, meu pai que gosta muito dessa abertura, ele se emociona na vez que ele conta, que o urso começa a chorar. Pra tecnologia da década de 80, fazer um mascote chorar. É sensacional aquilo. E o próprio Brasil, 2 anos depois de promover uma abertura de Copa normal. Não é nada demais, promoveu uma Olimpíada maravilhosa. A festa de abertura foi de encerramento extremamente foram festas elogiada. inesquecíveis, né? E assim, o detalhe da abertura da Rússia é que eu achei que faltou algo mais atual, uma música mais atual, cantores mais atuais. O Ursinho Misha das Olimpíadas de Moscou. Então assim... Me chama que eu vou. Vamos em frente. Foi mal, gente, mas pode ser o programa que for, tem que ter uma pedrada. Mas assim, falar do jogo, que é o que a gente tá aqui mais, a gente não é crítico de música, nem de cerimônia, nem produtor cultural, nem nada. Mas 5-0 numa abertura de Copa, entre os dois piores times, tivemos um jogo bacana de assistir. Então, um jogo bacana de assistir. As equipes erraram muito. A Arábia Saudita então foi um festival de erros. Você vai querer cobrar da Arábia Saudita? Não, mas assim, a Rússia me surpreendeu. Foi capaz de fazer 5 gols, mostrou certa velocidade em determinados momentos. A Rússia não vencia um jogo desde outubro de 2017. Chegou para essa Copa do Mundo com os torcedores sem a menor expectativa. Tomou 3 do Brasil, não tem muito tempo. Tomou 3 da França também. Veio um desempenho ruim na temporada. E aí chegou a abertura de Copa, o torcedor naquela, vou lá apoiar, acreditando muito que pode ficar com a segunda vaga do grupo, porque acredita que o Uruguai é o favorito. Mas é um grupo equilibrado, a Rússia tem chance. Você tem Uruguai e Egito que vão jogar amanhã. A Arábia Saudita, assim, tá lá só pra fazer figuração. Já deu pra ver que vai ser o fiel da balança em relação ao saldo de gol, né? No saldo de gol, a Rússia já deu 5, o Egito e o Uruguai que jogam amanhã tem que ser. Se a gente empatar aqui, a gente tem que buscar esse saldo de gol contra a Arábia Saudita, porque a Rússia, o pessoal já olha assim a Rússia com outros olhos. Ah, mas é a Arábia Saudita, uma das piores seleções da Copa do Mundo. Inclusive, a Rússia no ranking da FIFA tá até abaixo. 70º lugar. E a Arábia Saudita é 67ª. Pois é. Em tradução, a Rússia é a seleção de número 70, a Arábia Saudita é de número 67. A Rússia é a pior colocada do ranking na Copa do Mundo e a Arábia Saudita é a segunda pior colocada. Que abertura, hein? Mas foi 5-0. E foi um jogo, não foi um jogo interessante porque não foi aquele jogo lá e cá. Mas foi aquele jogo onde a Rússia
Claro, motivada pela torcida, abertura de Copa, estreia, jogando em casa. A Rússia foi pra cima e foi um volume de jogo interessante. Jogadas de muita velocidade, marcação, que a gente já sabe que o futebol russo... Muita força física, diferença física muito grande. Muito grande, de habilidade, de consciência do que estava fazendo dentro de campo. A Rússia com alguns nomes interessantes. Mário Fernandes, lateral direito, revelado pelo Grêmio, que renegou a seleção. Chegou a jogar um amistoso para ir jogar na Rússia, o camisa 2, lateral direito. Tem o Ignacevic, que é um zagueiro central também, daqueles zagueiros formados à moda antiga. Rebatedor. Mas do meio para frente, a Rússia tem alguns nomes, não são nenhum craque, mas assim... são nomes interessantes. Cherichev, que veio do banco, que há pouco tempo estava no Real Madrid. A gente tem que contar essa história, viu, bicho? Porque, por exemplo, vamos lá. A Rússia abriu o placar 1-0 com um gol do Kaczynski aos 12 minutos. Um cruzamento que veio da esquerda. Do menino Golovão. 50 jogadores da Rússia livres e a Arábia Saudita só olhando. Com o cabeceio no contrapé do goleiro. Aí o Cherichev entrou no lugar do Zagoev aos 24 minutos. Já sentiu a coxa. Pense o seguinte, o cara que é um dos principais nomes da Rússia. Tava no banco. Não, o Zagoev. Mas o Cherichev também mas tava no banco. Tava no banco, mas o titular era o Zagoev e o cara sentiu a coxa. O que é que o torcedor vai falar? Porra, que bronca. Aí entra Cherichev. Que acaba sendo talvez o nome do jogo. Faz um golaço, a gente tem que discutir isso. Porque o Golovão fez 2 assistências e um gol. O Cherichev fez 2 golaços. E Cherichev ficou conhecido, ele era do Real Madrid, entrou na Copa do Rei, foi escalado de maneira irregular e eliminou o Real da Copa do Rei. Sim. E aí ficou sem espaço, sem clima, acabou sendo emprestado pro Vila Real. Por isso que ele ficou assim, conhecido. Mas é um jogador do Real Madrid. O segundo gol, ele dá um mini banho de cuia na galera da Arábia Saudita. E 2 que chegam passando... passagem só de ida. E até hoje estão indo. Até hoje estão indo. E chuta com força entre a trave e o goleiro. E a Rússia já abria 2-0. 2-0. Segundo tempo, teve outra substituição, né? O Fedor Smolov, esse cara, Fedor Smolov, com certeza vai ter muito trocadilho com ele. Vai daqui no final da Copa. A gente vai ter que gastar muito. Entrou o Dziuba. Como é que se pronuncia? Dziuba, Pedro Santos? Dziuba. Inclusive vai ser um show nossas produções aqui no Papo de Copa. Sucesso absoluto. E aí, o Dziuba fez um gol aos 26. Depois o Cherichev de novo, um golaço já nos acréscimos. Meu amigo, ele pega a bola pinga, ele dá uma sapatada de 3 dedos de esquerda, a bola morre encobrindo o goleiro no ângulo. Logo para começar a abertura de Copa, goleado e 2 golaços. 2 golaços, já tem 2 gols para clipe aí, tranquilamente. Já, vou botar no DVD. E aí o jovem Golovin, 22 anos, pegou uma falta ali na entrada da área, aos 49 já bateu. O goleirão deu aquela contribuída, vai lá? A bola foi batida na segunda, o goleiro recebeu a notificação na segunda, só que ele só foi responder na quinta-feira, né? Ele caiu bem atrasado para poder fazer a defesa. E detalhe, eu tava na rádio nessa hora, bicho. A gente encerrando o programa e Magrini, Pedro, tem agora o show da tarde. Eu falei, mas peraí, mas tem falta, viu? Tem falta, viu, ouvinte? Tem falta. Não, mas ó, tá acabando o jogo, 4-0. Gol. Não, falta. Mas o juiz marcou falta. Bom, é o seguinte, se tiver gol, vocês vão saber por outra pessoa, não por mim. Quando eu tô saindo, gol da Rússia. Bom, tá vendo? E eu ainda fiquei observando ali, falei, rapaz, será que esse jogo vai ter gol até a hora que o juiz estiver soprando? Porque no finalzinho ali a Rússia atropelou, a Arábia Saudita se mostrou muito frágil. O fato é que o Golovin fez 5-0. É a maior goleada em aberturas de Copa do Mundo da história. Esse resultado era de Brasil e México em 50. O Brasil deu 4-0 no México. Não é o maior número de gols em uma abertura de Copa. Aquele de 2006, que a Alemanha deu 4-2 na Costa Rica, ainda é o maior número de gols em um jogo de abertura. Mas goleada, a Rússia já entrou para a história aí com essa estatística. 5-0 na Arábia Saudita. O Golovin fez um gol, 2 assistências, né? Só eu botei aqui. E ele é um jovem de 22 anos, está na mira da Juventus. Chegou a ser anunciado da Juventus, mas tem aquela coisa ainda de não ser oficialmente. O Manchester United também está na briga por ele. Então não está oficial, só falta oficializar. De fato, ainda não está oficial. E aí, Pedro... Mas foi um jogador que durante o jogo todo era aquela fumaça pelos lados, caindo de um lado, caindo do outro, camisa 17. Mobilidade, boa velocidade também. Ele fez o seguinte, acho que ele imaginou o seguinte: eu tô em casa, eu tô na Rússia, eu tô sendo observado por todo mundo, eu vou pegar aqui e vou fazer o jogo de minha vida. E como bateu bem na bola. Não, muito bem. Não só na falta, mas os 2 cruzamentos que ele fez para os 2 gols de cabeça, do Kaczynski primeiro e depois do Dziuba, teve bons cruzamentos do Golovin, que acabou sendo um dos destaques. E aqui é o Mr. Chip, né, um perfil muito interessante da internet. De várias curiosidades. Várias curiosidades. Ele falou que o Golovin foi o primeiro jogador a fazer um gol de falta em estreia de Copa do Mundo.
E o primeiro a marcar de falta com a camisa da seleção russa, isso incluindo os jogos da União Soviética. Soviética, ou seja, já é mais um recorde que o jogador quebrou. Além do seguinte, o Golovin se tornou o quarto jogador a dar 2 assistências na abertura do Mundial. Ele se igualou a Guarisi, em 1934, o italiano, ao Skoglund, o sueco, em 1958, a Suécia em casa, também se muito bem, e a Schweinsteiger, que também jogava em casa. Contra a Arábia Saudita naquela goleada de 8-0. Não, aqui foi contra a Costa Rica. 2006. Na abertura, 2006. Um 4-2, Schweinsteiger também jogando muito bem. Porque a Arábia Saudita não foi abertura, é verdade. E teve um 8. Não, a Arábia Saudita. Porque a Arábia Saudita gosta de tomar as Uma porradas. surra atrás da outra. E contra a Alemanha foi 2002, 8-0 para a Alemanha. Ou seja, eu confundi o Klose deitando e rolando. Foi quando o Klose fez 5 gols. Foi 5 não. Quando ele fez 3 gols de cabeça. Fez 3 gols de cabeça no jogo contra a Arábia Mas Saudita. foi o jogo de estreia da Arábia Saudita naquela Copa e da Alemanha também. A Alemanha já mostrou todas as suas credenciais. Agora, Pedro, foi uma surra da equipe da Rússia. Agora, posse de bola, rapaz. A Arábia teve 62% de posse de bola, enquanto a Rússia teve apenas 38%. Os matemáticos Pira? estão pirando. Paris está em chamas, ninguém está entendendo nada. Como é que o time dá 5-0 e tem uma posse de bola bem inferior. Sim. 62-38, o que mostra que a Rússia fez um jogo muito vertical, né? Aquela coisa de pegava a bola e ia pra cima, pegava a bola e fumaça, pegava a bola e velocidade e pegava a Arábia Saudita toda espaçada com um terreno monstruoso. Ozan e Oman, zagueiros pra a Rússia fazer o que bem entendesse. E poderia até ter sido mais, mas a Rússia no primeiro tempo, até pelo nervosismo da estreia, tirou o pé, estava entendendo ainda como era o estádio depois do 2-0, deu aquela aquietada. 78.011 pessoas no Luzhniki, lá em Moscou, mas depois aí a Rússia entrou no modo, olha, é pra pirão, é jogo pra valer, preciso de saldo, e aí foi pra cima no segundo tempo. Não tenha dúvida, porque como você falou, Pedro, esse grupo que tem Egito e Uruguai, a Rússia está ali disputando com o Egito em segundo lugar. Você imagina que o Uruguai vai chegar com essa força toda? Acho. O Uruguai tem, claro, grandes nomes. Tem Suárez, tem Cavani, mas tem um time um tanto quanto envelhecido na defesa. Godin ainda é a principal referência. Godin, apesar ainda tem Jiménez, que era companheiro dele no Atlético de Madrid, é companheiro dele no Atlético de Madrid, é um jovem zagueiro muito bom. Mas é um time também ali no meio campo que tem várias caras novas, vários nomes que ainda assim não tem aquela experiência toda internacional. Então o Uruguai, para mim, é uma incógnita. A única certeza, vão brigar até não poder mais. É um time aguerrido, é um time batalhador, é um time que bate pra caramba, é um time que vai na vontade, mas o Uruguai tá agora naquela entre-safra. Forlan se despediu da seleção há alguns anos. Deve ser a última Copa de Suárez e Cavani também já estão se despedindo. Então, novos de Godin também. Godin, com certeza. Você vê, por exemplo, olha o Muslera, há quantos anos é goleiro do Uruguai, tá indo para mais uma Copa. Então, assim, são vários nomes que já estão aí há muito tempo. Então, para mim, o Uruguai chega com uma incógnita na Copa. Fez até uma boa eliminatória. No final, deu uma rateada ali para se classificar, acabou se classificando. É uma seleção tradicional, campeã, mas eu ainda acho que o Uruguai pode vir a tropeçar nesse grupo. Ainda mais se pegar uma Rússia motivada, embalada, e o Egito, que é um time que pode surpreender. De Salah, né? É de Salah, mas é de Euseni também, um meio campo do Arsenal. Então, assim, é um time que não chegou à toa. E as eliminatórias da África são eliminatórias bem complicadas. A gente chegou no gol de pênalti nos acréscimos. Nos acréscimos, pois é. Então, assim, lógico que a gente imagina que Rússia e Uruguai são as principais favoritas. Mas Copa do Mundo pode ter tropeço. Eu vou lhe dizer, pode. Sempre tem, na verdade. Sempre tem. Mas eu vou dizer que, pra mim, o início era Uruguai, cabeça de chave do grupo, pra mim, tipo assim, depois dos jogos, né, claro, primeiro lugar. E o segundo lugar ficaria entre Egito e Rússia. Lógico que essa abertura, assim, avassaladora da Rússia, 5-0 na estreia, dá confiança e deixa a interrogação. Vamos ver como vai se comportar os outros componentes do grupo amanhã. Inclusive, a gente já vai logo trazendo pra você. Rapidinho, antes de você trazer essas informações, o estádio, sabe que eu tive a impressão na última Copa? A depender da câmera da televisão, todo estádio era igual. Muito pasteurizado, Sim, muito padronizado. A Arena de Moscou é um pouquinho diferente, mas ali atrás do gol, a própria rede do gol, Sim. tudo é igual. Sim. Tudo é muito orgânico, né? Orgânico não, tudo é muito artificial. Montadinho, tudo bonitinho, perfeitinho, a rede em todos os estádios são as mesmas. É o padrão FIFA. É o padrão FIFA, então assim... Eu não gosto muito, acho que os estádios perdem muito da sua característica. Você vê isso no Brasil hoje, esse legado que a FIFA deixou. Se a câmera não abrir muito, se você olhar só para o campo e para as placas de publicidade, você não sabe qual é o estádio. E antigamente você sabia o estádio. Sacava fácil qual era o estádio que estava se jogando, pelo posicionamento da câmera, pela maneira que a rede era. Formato da rede. Então, assim...
O Luzhniki tem um desse charme, né? padrão, Porque ele é um estádio grande, ele tem aquela cobertura ali, que parece uma coroa. Não, de fora, beleza. Eu falo da imagem. Sim, a imagem da transmissão é praticamente as mesmas. Eu lembro que uma vez eu tirei uma onda na Copa da Alemanha, porque eu já assistia um pouco de campeonato alemão. E aí eu tirei uma onda porque eu postei que um jogo estava acontecendo na arena do Schalke 04, em Gelsenkirchen. Eu bati o olho e falei, isso aí é Gelsenkirchen. Foi onde teve a final da Liga dos Campeões de 2004. Aí eu ganhei a aposta, porque a pessoa que tava comigo, a galera que tava comigo, viu que eu não tinha olhado. Você viu aquela rede zona grande atrás do gol? Um murão, formato do tem um murão, isso. Muro. E eu também matei a charada na Westfalen Stadium, que é o Signal Iduna Park do Dortmund, porque tinha uma característica muito própria, que era um tipo um alambrado antigo que ela preservou ali, que ficava atrás dos gols. Exato. Mas realmente é tão bom quando você tem essas referências, né? E você acaba perdendo mais vida, né? Todos os estádios iguais, realmente. E só antes de você entrar na questão da próxima rodada, falar em transmissão, teve um detalhe muito bacana da transmissão, que era o seguinte: o príncipe, né? Não sei se é o saudita, com Putin e com Infantino, o presidente da FIFA. Estavam os três conversando ali, né, falando sobre qualquer coisa. Cada gol da Rússia, a câmera aparecia lá. Aí gol da Rússia, e aí teve uma hora que o príncipe da Arábia Saudita, que acho que estava lá representando, ele olha e fala, meu que levanta o braço aí, Putin, tipo, não é comigo. Na mesma hora, eu fui no Instagram e tinha assim, aguardando memes de Putin nessa Copa, né? Porque ele é todo cheio de caras e bocas e tal. E Infantino no meio, tipo... Parecia que tava tirando uma onda ali. Tipo assim, é Copa, velho, é 5x0, é isso mesmo, vocês queriam o quê? Quer festa? Então, muito bacana essa parte política da Copa do Mundo, que querendo ou não, traz vários atrativos, tudo diferente. Não, realmente. E eu lembro que eu assisti o jogo pela TV aberta, pelo Galvão Bueno. Sim. Né? E Galvão Bueno fala um negócio muito interessante. Várias vezes eu me chateei com o que o Galvão Bueno falava, mas dessa vez eu gostei muito. Ele falou o seguinte: dificilmente esses dois chefes de Estado, com as agendas que têm, com as demandas, se encontrariam para conversar com tão pouca gente olhando o que eles estão falando, com tanto tempo, no que eles estão falando. com tanto tempo para conversar sobre tudo, sobre até amenidades, se for o caso, até futebol, exatamente. Até futebol. Então, valorizando essa questão do esporte. Então, eu acho isso sensacional. Copa do Mundo é sensacional. E teve gente dizendo que esporte e política não se misturam. Desde os primórdios. Desde os primórdios. Bom, o dia 2 da Copa do Mundo é que a coisa vai esquentar, porque a gente hoje teve uma degustação, um joguinho. Abertura. Mas repare, amanhã são 3 jogos. E para quem é doidinho por Copa, começa às 9, né? 9 da manhã. 9 da manhã, em Ekaterimburgo, o complemento do Grupo A, Uruguai e Egito. Pedro Centro-Sé, será que Salah vai jogar? Salah deve jogar. O técnico do Egito, Hector Cooper, disse que só um imprevisto de última hora tira Salah do jogo, que ele já treinou normalmente. Mas é com aquela dúvida, até os times estarem ali alinhados no túnel para todo mundo ver Salah recuperado. É o que todo mundo quer, um dos grandes nomes dessa Copa do Mundo, pela temporada que fez no Liverpool. Infelizmente, ele se machucou na final da Champions e vai ser um jogo interessante. Ainda mais por conta da vitória da Rússia. Sim. Porque a Rússia dispara. Então eles sabem que quem perder pontos aí vai ter que recuperar o saldo diante da Arábia Saudita e vai ter um confronto complicado com hoje a líder do grupo, a Rússia. E assim, eu tô pegando aqui, Pedro, para lembrar o seguinte: Hector Cooper é um cara que já passeou por lugar, viu? Não, se for o que eu tô pensando, deixa eu ver. Ó, Parma. Ele mesmo. Ele foi o treinador que brigou com o Ronaldo na Inter de Milão. Inter de Milão. Valência, Lanús, Huracan, já foi técnico da Argentina também, entre 84 e 86. É um cara que volta e meia parece que já tá... Acabou, que ninguém lembra dele, olha aparecendo, levando o Egito para a Copa do Mundo. E tá ele comandando o Egito para jogar amanhã contra o Uruguai. Uruguai de Oscar Tábaras, que vai sua terceira Copa do Mundo. Foi em 2010, chegou às semifinais. Que ele deve estar se despedindo, né? Os problemas de saúde dele estão cada vez mais visíveis, infelizmente. Controlando. Aquela coisa que você falou, né? A questão da geração que vai indo para o espaço. O próprio treinador também já tá pedindo para. Mas uma geração muito forte do Uruguai, né? Que foi semifinalista, quarto lugar em 2010. Foi até as oitavas de final contra a Colômbia no Brasil, mas aí perdeu para James Rodrigues e companhia. E a Colômbia fez uma grande Copa também. Exatamente. Né? E chega... Ainda é favorito para mim do grupo, mas de fato esse início da Rússia aí pode deixar a gente com a pulga atrás da orelha. Agora eu quero saber o seguinte, Pedro, a gente não tá aqui no chutão. Agora pra mim é um jogo equilibrado. Chutão não, velho. Não, chutão não. Calma, Pedro, calma. 1-1. Era um negócio quando não vale prenda, ele fica levinho, bicho. Se você quiser dar seu palpite,
www.baefc.com.br, vai no chutão e tem lá o chutão da Copa, viu? E vale Eu tô prêmio. participando, já meti hoje 2-0 Rússia, já fiz 4 pontos. Você tá bem, eu esqueci. E ninguém cravou 5-0 Rússia. Ah, porra, esse aí tinha que ser pego pra estudo, velho. Pra ver a Rússia fazer 5 gols. 1-1, eu vou de 2-1 Uruguai em cima do Egito. Mas A camisa vai pesar, né? eu vou, excelente. Vamos lá, porque o jogo acaba às 11, você tem uma horinha pra ir comer, respirar, vai no banheiro, dar aquela, né, passar aquele desodorante e volta pra frente da telinha, papai, porque é o seguinte, em São Petersburgo, meio-dia, Marrocos e Irã pelo grupo B. É um aperitivo do que vem no fim da tarde, exatamente. Né? Porque são duas seleções. Sabe aquele menu que você vai para um restaurante que a entrada, poxa, é massa? Uruguai e Egito, é legal. Só que aí o prato principal, o chefe não calibrou. Mas em compensação, a sobremesa, meu amigo... Pode ser aquelas refeições italianas, né? Que tem o primeiro prato, o segundo prato e o prato principal. Porque tem Marrocos e Irã, são duas seleções que chegam franco-atiradoras, num grupo muito complicado. É pra ver quem vai ser o menos pior. Quanto é que você crava aí? Marrocos e Irã? Eu não vou achar que o Marrocos ganha. Acho que dá 2-0 o Marrocos. Eu vou de 1-0 o Marrocos também. Acho que o Marrocos ganha esse jogo. O jogo em São Petersburgo, meio-dia. E aí, 2 horas da tarde, acaba esse jogo. Você tem 1 hora, papai. Aí você tem que se concentrar. Tire as crianças, não. Bota as crianças na sala, arruma todo mundo. Desliga o telefone celular. Só tira aquela foto, depois guarda. Pra ninguém ligar, pra ninguém encher a paciência. Senta bonitinho na frente da TV. 3 horas da tarde tem Portugal e Espanha, meu amigo. O melhor jogo da primeira fase, o mais esperado. Ibérico. Com a Espanha sem treinador, aliás, com um treinador novo. Tem que falar disso. Com o Portugal vindo de um momento bem bacana, campeão europeu. É um duelo na primeira fase de duas favoritas ao título. Porque eu coloco Portugal favorito para chegar lá na frente. Eu colocaria Portugal ali no segundo escalão, mas assim, duas das maiores seleções. Quem são as 5 favoritos para a Copa? Brasil, França, Alemanha, Espanha e Argentina. Pra mim são essas. Argentina, do jeito que chegou? Eu não posso desconsiderar um time que tem Lionel Messi. E eu não posso desconsiderar uma seleção que tem Cristiano Ronaldo. E que tem uma zaga muito melhor do que a Argentina tem hoje. Mas é porque eu acho que Messi... Nessas 5... é mais diferenciado. Nessas 5, eu ainda coloco Portugal, Bélgica e Argentina. A Argentina seria a 7ª favorita pra mim. É bom assim, o negócio esquenta. Portugal e Espanha estrearam na última Copa do Mundo tomando 2 surras. Portugal foi atropelado pela Alemanha. As duas em Salvador. Exatamente. A Holanda deu 5-1 na Espanha. Gol de Van Persie. Tava lá. Eu também estava atrás do gol. Tava atrás do gol também. Sensacional. E depois, 3 dias depois, a Alemanha deu 4-0 em Portugal, também na Fonte Nova. A Alemanha, inclusive, a Espanha tem ainda um outro tabu. Em 2010 estreou perdendo também para a Suíça. Suíça por 1-0. Então já são 2 Copas seguidas que a Espanha estreia levando fumo e vai pegar um adversário encardidíssimo, campeão europeu. Agora a demissão de Lopetegui, o presidente da Federação Espanhola, Luís Rubiales, ficou sem saber do acerto de Lopetegui com o Real Madrid, só soube 5 minutos antes, pediu para que o acerto não fosse divulgado. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, passou por cima. O Real Madrid é maior do que a Espanha, ele vem para cá, Luís Rubiales fez a Espanha é maior, mandou ele embora, porque tem todo um contexto histórico, social, político muito forte, que envolve o País Basco, Barcelona, Catalunha, Real Madrid, tudo isso. Então assim, para evitar conflitos maiores, foi pensando no país, na unidade da federação e da seleção, foi que Luís Rubiales demitiu o Lopetegui. Porque assim... Lopetegui foi muito mal nesse processo todo. Ele foi muito mal. Lopetegui. O Real Madrid foi mal porque antecipou. E a Federação Espanhola também foi mal porque acabou colocando mais fogo em tudo. Só que de tudo, acho que a Federação Espanhola foi a menos culpada, foi mais vítima do que culpada. Mas ainda assim também, esses 3 pontos erraram muito na gerência desse caso. Será que era um estrago tão grande assim? Pare. Porque o que me parece não é nem porque para ele ter acertado com o Real Madrid. É ele só ter, meio que não ter comunicado e o Rubiales foi meio que o último a saber, né? E ele tinha acabado de renovar com a Espanha. Em maio, para jogar inclusive a Eurocopa. A Eurocopa que vai ser em vários países. E aí, não prejudica muito, porque assim, a Espanha com o Lopetegui foram 20 jogos, venceu 14, empatou 6. Perdão, tá invicto.
enfiou 6 na Argentina, no amistoso sua pré-copa. favorita. Peraí, rapaz, a Argentina chega forte. É. Ninguém se classifica daquele jeito e chega na Copa do Mundo. Me lembrou o Brasil de 2002. Tá bom. Bom, Tá e aí deu 6-1, de repente tem esse trabalho. O Sérgio Ramos chegou a declarar que o vestiário ficou meio com um clima de funeral. Quem assumiu foi o Fernando Hierro, que era diretor técnico da própria o Federação Edu Espanhola. Gaspar da Espanha, Rapaz. que de vez em quando aparecia no campo também para treinar. Comandou time uma vez na segunda divisão da Espanha. Pegou o time na segunda posição, deixou ele na 8ª, tanto que nem renovaram o contrato dele. Assim, o trabalho em campo já está feito. Todo mundo já sabe como é que a Espanha joga, os jogadores já sabem que é um time titular. A missão de Hierro é manter a união no vestiário, apaziguar os ânimos e as decisões que ele vai tomar como técnico à beira do gramado. O jogador que ele vai substituir, o treinador que chegou agora, imagina se ele tem que tirar, sei lá, um Iniesta do jogo, ou tirar um Sérgio Ramos. Assim, decisões que competem ao técnico, que ali no calor do momento podem escalar a crise ainda mais, escalar uma crise ainda maior na Espanha. Então assim, o Hierro sabe que a missão não é fácil, mas tecnicamente falando não precisa fazer muita coisa. O problema é gerir ego, vaidade e as substituições durante o jogo. Fora isso, a Espanha já sabe muito bem o que tem que fazer. Antes da gente ir pro mini quadro final, Pedro, me dê o seu palpite para Portugal. 2-0 Portugal. Eu vou de 1-1. Vou de 1-1 Portugal e Espanha. Agora é o seguinte. Primeiro dia de Copa do Mundo, Pedro Sensei. Quem é que fez bonito pra você? A gente chegou a falar do Luiz Rubiales, falou do Golovin, falou do Cherichev, do Robbie Williams. Quem fez bonito? Eu vou ficar com o Cherichev. Fez 2 golaços na abertura de Copa, vindo do banco. Pra mim, o nome da abertura da Copa do Mundo da Rússia. Cherichev fez bonito pra Pedro, Golovin fez bonito pra mim. E pra você que tá aí acompanhando a gente, dê seu palpite, comente. Fale aí desse dia 1 da Copa do Mundo. O Papo de Copa volta amanhã, no dia 2. Um abraço. Valeu, galera. Tchau. Tchau.